Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente regravando a videoaula, porque alguns alunos me reportaram que o som estava baixo e quero fazer uma coisa de qualidade para vocês. Hoje nós vamos abordar aqui no MySQL Workbench, vamos utilizar o banco de dados regional, mas nós vamos começar a utilizar a linguagem de consulta SQL, banco de dados regional. Vou abrir ele aqui rapidamente, só para vocês darem uma olhada, que é aquele mesmo banco de dados que foi utilizado na primeira videoaula. Só relembrando aqui rapidamente, estado é a tabela principal e transfere informações para as cidades. Pois bem, o MySQL, junto à mensagem de erro, só aproveitando e falando da Lívia novamente, que vai adorar a mensagem, o MySQL, juntamente com o SQL, ele serve para fazer a manipulação dos dados. Mais interessante do SQL é que ele trabalha com a questão de ser multiplataforma e multilinguagens. Então ele é universal. Quem aprende SQL, voltado aqui no MySQL Workbench, trabalha com qualquer linguagem e qualquer lugar do mundo. Lembrando novamente vocês, vamos trabalhar com o XAMPP, startado o Apache e o MySQL. Primeira coisa é clicar na conexão. Na videoaula anterior eu já tinha deixado claro que essa etapa é mais importante para o módulo 2. Porém, o módulo 1 pode fazer o acompanhamento, é interessante e quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento não ocupa espaço e o saber é muito importante. Eu sei que eu fico enrolando um pouquinho, o meu computador demora um cadinho para abrir a conexão. Espero que agora o áudio realmente esteja bom. Estou usando o headset do meu PlayStation 4 sem fio, 7.1.0. Eu não entendo muito bem dessas questões, mas vamos lá. Vou fechar aqui o script que eu tinha colocado na primeira videoaula, frisando com vocês a questão aqui da lateral, onde nós temos que marcar o banco de dados que nós estamos trabalhando atualmente, no set as default schemas. Ali só estou demonstrando que as tabelas foram exportadas e que nós vamos poder trabalhar perfeitamente com elas. Os atributos, vamos utilizar somente o nome e a sigla, no caso do banco de dados estado. Podem clicar lá no SQL+. E nessa etapa nós vamos trabalhar com a inserção dos dados, o comando insert. É um dos comandos principais aí, das 4 operações com o banco de dados. Então vamos lá. Insert into o nome da tabela e vou colocar os 2 atributos que são de preenchimento obrigatório: o nome e a sigla dos estados. Agora eu vou passar valor para esses 2 atributos, values, vou abrir o parênteses, e os valores que a gente passa para essas duas variáveis, atributos, que são varchar, a gente tem que colocar entre aspas simples. Agora eu coloquei Rio de Janeiro para o nome, vírgula, RJ para a sigla. E finalizo a instrução SQL com ponto e vírgula. Observem a formação da sintaxe do código. Vou clicar ali no executar, naquele raio. Na parte de baixo do MySQL, ele exibe o status
da programação, onde ele mostra que o comando foi executado com perfeição. Eu vou agora duplicar o código para a gente não ter a necessidade de digitá-lo novamente. E a única preocupação que nós temos que ter é editar as informações que estão sendo passadas pelo comando values. Aonde está escrito Rio de Janeiro, vou colocar Minas Gerais, RJ, MG, São Paulo, ISP. Posso executar os dois comandos de uma vez só, que ele vai inserir dois registros distintos. Podemos clicar no executar e verificar o status na parte de baixo do programa MySQL Workbench. Funcionou direitinho. Para a gente aproveitar a mesma tela, eu vou fazer comentários, né? O comentário não é executado pelo compilador do programa. Então eu coloco espaço. O código fica na cor cinza e eu posso continuar trabalhando. Agora a gente vai ver o comando select. O comando select ele é utilizado para buscar a informação cadastrada no banco de dados. Então a select asterisco from estado. Selecionar, o asterisco são todos, from é de, né, todos os registros da tabela estado. Executei. Ele está exibindo agora uma tabela na parte de baixo, onde ele mostra os três registros: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Observem que o ID ele é sequencial, de 1 a 3. E não foi necessário a gente mexer com essa parte da manipulação. Foi feito automático. A descrição, não colocamos valor, ficou em branco. Vamos comentar agora o código do select. O select ele é um comando muito rico dentro da instrução SQL. A gente pode fazer buscas e, né, entre a mesma tabela, multitabelas. Ele é muito rico nessa parte. Mas entendendo esse primeiro princípio é muito tranquilo. O select que nós vamos ver agora é o select que ele é vinculado a um atributo. O ID, como eu já tinha dito na sala de aula, o ID sempre é a chave primária. ID é o código, né? Sempre sem acento. Buscando pelo ID específico, eu consigo visualizar, fazer a filtragem somente do registro que eu preciso. A sintaxe é muito parecida. Select asterisco from, selecionar todos os registros da tabela estado, e vou colocar agora uma rotina, um subcomando chamado where. Where significa onde. Olha lá, where o ID igual ao número 2, que no nosso caso, se não me falha a memória, é Minas Gerais. O valor do ID, eu vou executar, o valor do ID não pode vir entre aspas simples, porque ele é do tipo inteiro. Olha lá. Filtrou e mostrou somente o registro número 2, que é Minas Gerais. Pode fechar e vamos comentar essa linha. O SQL ele é muito inteligente no sentido que ele não precisa buscar somente pela chave primária. Ele pode buscar também por um atributo simples. Então vamos buscar agora o estado utilizando o atributo nome. O comando é igual, select asterisco from estado, where nome igual a Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem que vir entre aspas simples. Pode executar e ele buscou utilizando a referência daquele atributo que nós programamos. Vou fazer novamente um comentário, espaço,
Vou testar agora pela sigla. Mesmo comando, não vou ler para vocês poderem acompanhar aí. Observem também que o comando, a estrutura SQL, ela aceita se você colocar os caracteres em caixa alta ou normal. No código anterior eu coloquei o from em minúsculo e agora eu coloquei em caixa alta e ele vai aceitar de boa. Lá, buscou, né? Linguagens como PHP que tem essa problemática, né, dos comandos, né, de ser case sensitive, né? Ele diferencia o caractere maiúsculo do minúsculo. Para finalizar a parte básica do select, a gente vai ver agora um pouco da ordenação. Classificar os objetos os registros são muito importantes, né? Às vezes não são cadastrados no banco de dados em ordem alfabética e a gente precisa fazer isso. Aqui eu estou colocando o where, mas na verdade o where não cabe nessa instrução. Eu vou apagar o where e vou colocar o comando order by. Select asterisco from estado, order by, nome, e vou colocar o subcomando ASCII, de ascendente, ordem crescente, ordem alfabética. Ele listou todos os estados na ordem alfabética. Embaralhou um pouquinho o ID, mas isso não vai ser um problema. Para colocar na ordem inversa, é o mesmo comando, porém, né, a mesma estrutura, porém, ao invés de a gente usar o ASCII, a gente usa DESC, ordem decrescente, ordem inversa. A estrutura do comando foi completada, executa, vocês vão ver que agora está na ordem inversa. Atento só ali para o ID, que fica embaralhado, porque na verdade o select ele não mexe em como o registro foi cadastrado. Ele apenas manipula da maneira que a gente quer exibir, filtra, né, da maneira que a gente deseja. Vamos comentar. Nessa primeira query, que é essa telinha onde a gente digita a instrução SQL, nós vemos o insert e o select. Importante também vocês fazerem as anotações de vocês, né? Eu estou aqui explicando, mas vocês que, né, têm que fazer a organização de vocês para estudar melhor. Eu vou adicionar mais um SQL, mais uma query aqui. E agora nós vamos ver o comando de atualizar, o update. Esse comando, como na aula anterior, eu sempre tenho um pouco de dúvida se o update a estrutura da escrita é update, o nome da tabela 7 ou 7 antes do nome da tabela. Como vocês já viram o vídeo anterior, vocês sabem que eu fiz aqui uma simulação de um erro, né? Então aqui eu estou colocando update set estado, atributo nome, recebendo o novo valor que já foi cadastrado, né? Eu cadastrei um determinado valor, agora eu quero alterar, não quero mais aquele, quero esse novo. Então nome Amazonas, sigla AM. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, uma colada naquele PDF que eu mando para vocês por e-mail. Ah lá, é o contrário, é update, o nome da tabela e depois o set. O atributo set, né, a subrotina, o comando set, é justamente para vincular, né, o atributo, por exemplo, nome e sigla, ao novo valor que nós estamos inserindo.
O set, né, na gíria de programação é setar, né? É dar uma priorizada. Aí novamente ali eu vou colocar o comando where, onde não basta só mudar o valor, eu tenho que informar qual é o ID, qual é o local que eu quero fazer a alteração da informação. Vou colocar ali o ID igual a 1. Agora que eu estou observando, eu coloquei aspas ali, mas não precisa. Foi até bacana porque realmente o SQL aceitou, mas não precisa colocar quando o campo é inteiro. Vou voltar aqui na primeira query, vou descomentar a linha aonde tem o select, né, do ID1, a linha 8, select from asterisco estado onde o ID é igual a 1. Busquei, executa. Ah lá, mostrou, atualizou a informação. Antes era Rio de Janeiro RJ e agora está Amazonas AM. Beleza, então vamos continuar. Vou adicionar mais um SQL+, o update funcionou. E agora vamos no comando de deletar, o delete. Nós já buscamos o registro, já incluímos o registro e já atualizamos. Agora só falta deletar. Delete from estado, onde o ID é igual, vou colocar novamente aqui o ID número 1, que era o Amazonas, né? Era Rio de Janeiro, nós fizemos update, passou para Amazonas. Podem executar. Volto na primeira query, a linha 8 já está funcionando, vou pedir para mostrar o ID igual a 1, para ver o que ele vai me mostrar. Ah lá, não mostrou nada porque nós já deletamos esse registro, então está vazio, está tudo nulo. Vou comentar essa linha e vou marcar agora, vou executar agora a linha número 5, que é onde exibe todos os registros. Não tem critério nenhum. É a linha número 5 aqui no meu caso. Está dando um pequeno errinho aqui. Vou tirar o espaço, alguma coisa que tenha ficado, né? E ele vai funcionar. Quando eu testar, vai aparecer o Rio de Janeiro e... Não, perdão. Vai aparecer São Paulo e Minas Gerais. Enquanto o vídeo está mostrando para vocês, gente, só quero lembrar a importância realmente vocês estarem vendo o vídeo. Se o áudio não estiver bom, se a explicação também não estiver boa, vocês têm que me dar o feedback, né? Eu acho muito bacana essa interação que nós estamos tendo aqui, né? Mas o feedback é muito importante. Então hoje nós aprendemos a inserir, deletar, alterar e buscar os dados. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá like lá no vídeo e continue falando comigo por e-mail que a gente vai melhorar as videoaulas. Muito obrigado, um abraço a todos.